Hoje teve vitória do Grêmio? Não. Hoje teve jogo do Grêmio? Também não. Porque eu estaria aqui pela última vez no ano, ou talvez se você esteja assistindo esse vídeo em 2026, não sei. Estamos aqui para fazer o nosso Oscar Tricolor. Sim, isso é a nossa primeira edição do Oscar Tricolor. O que é Oscar Tricolor? Vou colocar um resumo aí na tela, toma aí pra vocês. Tá, galera, vai ser bem assim. Eu vou mostrar as opções que estão competindo para ver quem vai ganhar cada categoria. E depois eu vou falar do último até o campeão. Entenderam? Agora que você sabe o que é o Oscar Tricolor, vamos para a primeira premiação. E a primeira premiação é melhor contratação do Grêmio em 2025. E tá aí na tela as opções. Temos Carlos Vinícius, Arthur, Marlon e Amuzu. Temos esses grandes jogadores que foram muito bem na temporada. E isso já tá na cara, né? Vamos começar com o nosso quarto lugar, que ficou Marlon. O nosso lateral esquerdo, um baita lateral, chegou no meio do ano. A estreia dele foi num Grenal e jogou muita bola no Grenal. Depois disso não parou. Foi muito bem, fez gol com a camisa, mesmo sabendo que naquele jogo ele jogou muito mal. Sim, mas ele fez um gol, jogou bem e é isso. Em terceiro lugar ficou o nosso queridíssimo Amuzu. Sim, quando eu estava fazendo essa votação com nossa sala de especialistas, tipo, foi muito difícil. Olha a minha sala de especialistas. Então, grandes especialistas. Então, o Amuzu ficou um pouquinho à frente. Mas por pouco, porque o Amuzu, no meio do ano, que estava maltratando a bola, não. Ele estava lesionado. A cada um segundo ele estava lesionado de novo. E era difícil isso daí. O Amuzu a cada 2 segundos era uma nova lesão. Mas depois do jogo contra o Vitória, ele lembrou que é futebol e começou a jogar bola. Parabéns aí, Amuzu. Fique feliz aí pelo seu terceiro lugar. E é isso. Em nosso segundo lugar, nosso vice, ficou ele. Carlos Vinícius ficou em segundo. Sim, esse também, na sala de especialistas, ficamos competindo um com o primeiro lugar, mas ficou em segundo, sabendo que chegou perto de ser o artilheiro do Grêmio esse ano. Quase não, chegou perto. Passou o Bright White, que tinha 15 gols, acho que ele terminou com 13, eu não lembro, vou colocar aqui no lado da tela quantos gols ele terminou o ano. E é isso, Carlos Vinícius é o nosso vice da melhor contratação. Cara, uma contratação que eu não tava dando nada e deu certo. Eu dou graças a Deus que deu certo. E agora a gente tem um baita atacante. E nosso primeiro lugar, como todo mundo já esperava isso, Arthur. Cara, o Arthur é incrível. Ele dominou o meio-campo tricolor. Ele foi o melhor jogador. Cara, o Grêmio sem o Arthur é nada. Você viu alguns jogos sem o Arthur? Se tu viu, tu sabe como é triste ver o Grêmio sem o Arthur. E quando o Grêmio tá com o Arthur, é outro Grêmio. Então, merecidamente, Arthur ficou em primeiro lugar no nosso Oscar Tricolor. Parabéns, esse foi o nosso primeiro campeão da noite. Ou do dia, não sei. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Agora temos a pior contratação do Grêmio em 2025. Essa tem várias. Se der foi o elenco todo. Tô brincando. E essas são as nossas queridíssimas opções. Alex Santana, Luan Cândido, João Lucas e Kiki Oliveira. Ai, meu Deus. E já vamos começar aqui pelo último lugar, quarto lugar, que ficou para você, Kiki Oliveira. Fica feliz aí, cara. Fez toda uma coisa que queria ir pro Nacional, tá indo pro Bahia, bem feito. Ele até entregou no início, mas só no início, porque depois no meio ele tava com ciúmes que dava pra ver claramente do William, que disseram contratar um cara da minha posição, que tá jogando mais que eu, e joga muito mais que tu. Foi lá na Rádio Nacional e
lá do Uruguai, xingou nós, disse que queria ir embora, pediu pra ir pro Nacional, o Nacional queria, e o Grêmio disse o quê? Não. Ai, ai, graças a Deus. Foi pro Bahia. Tchau. Tchau, Cristiano Oliveira. Ninguém vai sentir saudades. Em terceiro lugar ficou o nosso queridíssimo Alex Santana, que de querido não tem nada, né? Não entregou nada, não teve resultados, no meio campo não fazia nada, dormia. Parecia que ele veio meio pesado, ou era só coisa na minha cabeça. E isso do Alex Santana é tão triste que não tem muita coisa que falar. Ah, tem! Pior que tem, agora que eu lembrei. O Alex Santana saindo bravinho com o Mano Menezes, porque o Mano tinha falado algo pra ele. Mano Menezes tá pistola. Ih, olha lá. Olha o Mano Menezes aí, ó. Tipo, o Grêmio tinha recém terminado um jogo, acho que era a Recopa Gaúcha que ele tinha ganhado. Ele saiu bravinho. Deixa eu te explicar uma coisa. Tu é o Alex Santana. Tu é o Alex Santana. Cara, tu tava na reserva do Corinthians. Ah, mas o Corinthians ganhou a Copa do Brasil. Naquela época tava um lixo. Tava horroroso. Veio aqui por empréstimo e não fez nada. É triste, cara. É triste tu, Alex Santana. Em segundo lugar ficou o nosso querido. Por que eu tô chamando de queridíssimo? Querido não tem nada. Luan Cândido que esse. Veio o elefante, veio o gordo, veio o pesado, veio o Ronaldo Fenômeno. Luan Cândido que, meu Deus, cara. Não entregou. Pensamos que ele ia jogar bem. Pensamos. Mas não, né? Por ver, não. Não tem o que falar. Ele saiu no meio do ano pra ir pro esporte. No esporte jogou bola. Que eu lembro, eu vi eu não lembro que jogo do esporte. Ele jogou muito bem naquele jogo. Fez até um gol. Se eu achar, eu vou colocar aí o jogo que foi esse jogo aqui. E esse foi o gol dele. Se eu não tiver muito louco, teve o gol dele. Tá. E nosso primeiro lugar ficou com você, João Lucas. Parabéns, João Lucas. É... Tivemos gol contra dele em Copa do Brasil. Tivemos ele aqui, ó. Não tá escutando nada, né? Pra torcida do Atlético. A gente quase foi eliminado pro Atlético. Culpa sua, burro. O que tu tá fazendo isso daqui pra torcida, seu animal? Ah, cara, dá tristeza. E aí foi caro. Acho que. Eu não vou falar aqui que vai que eu erre tudo. Mas vai estar aqui, ó. Isso daqui que valeu o João Lucas. Sim, isso tudo que valeu o João Lucas. Vou interromper aqui a gravação um pouco, porque eu editando agora às 5h34 da manhã. E, cara, 2 milhões de euros no João Lucas é brincadeira. Cara, isso é triste. Gastando 2 milhões de euros no João Lucas. João Lucas, que tava no Juventude. O Santos não gostava dele. Ano passado o Juventude foi bem, ele foi bem. Mas esse ano inventou de vir pro Grêmio, né? E o Grêmio também aceitou. Na época tinha o Guerra também comandando isso tudo. É triste. Que bom que acabou essa premiação do pior jogador, que eu já me estressei aqui. Parabéns aí, João Lucas. Tu ganhou a pior contratação do ano. Fique feliz. Agora temos o melhor jogo do ano. Isso daqui já tá na cara. Essas daqui são as opções, que é Grêmio 3, Juventude 1, Grêmio 3, Atlético Mineiro 1, Grenal 3-2, Grêmio 2, Vasco 0 e Grêmio 5, Pelotas 0. Aqui, cara, isso daqui a gente já sabe que vai ganhar. Em quinto lugar ficou o nosso querido Grêmio Pelotas 5-0. Uma baita goleada. Coloca os gols, que até tem uns gols bonitos. Aí pra vocês verem. Nesse jogo teve dois gols do Pavon, dois do Bright White e um do Gustavo Martins. Coloca todos aí na tela. Baita jogo, mas assim, é jogo de gauchão. E é contra o Pelotas ainda. E a gente sabe como gauchão a gente começa goleando todo mundo.
Aí chega a semifinal, a gente demora um pouco, joga mais ou menos. Final a gente ganha. Esse ano não foi isso, mas geralmente a gente ganha. A gente pensa que a gente tá bem. A gente vai pro Brasileirão mal, menos em 2023. E é isso. Viu? Aquela premiação do pior contratação do ano me deixou bravo. Eu não tô feliz com isso. Vou tentar me acalmar no meio do vídeo. Em quarto lugar ficou o nosso querido jogo com hat-trick do Carlos Vinícius. Grêmio 3, Juventude 1. Cara, que jogo. Isso foi um baita jogo. Cara, 3 gols do Carlos Vinícius. E tipo, foi alguns dias depois do jogo do São Paulo, a gente já sabia que ele era craque. E ele me mete 3 gols. Cara, foi 3 gols que pra ele foi tranquilo. Vê, vocês estão vendo agora os gols. Pra ele foi tranquilo. Pênalti, 2 ali na cara do gol, pra ele foi tranquilo. Não foi nada, não tremeu e é isso. E isso que é atacante mesmo. Em terceiro lugar ficou o nosso jogo com o nosso querido Vasco, que perdeu a final da Copa do Brasil. É triste, né? Eu gosto do Vasco, eu não tenho nada contra o Vasco. Ganhamos o jogo tranquilo. O jogo foi fácil contra o Vasco. Ah, eu sei porque a gente ganhou. Eu sei, pior que eu sei. Que nosso amigo Chorume do Grêmio foi na arena e trouxe a vitória para nós. Obrigado, Chorume. Você trouxe Você trouxe a vitória gremista para nós. Obrigado. Mas, tirando essa brincadeira, o Grêmio jogou muito bem contra o Vasco. Gol do Amuzu e do Carlos Vinícius. Dois baita gols bonitos. Principalmente, eu achei muito mais bonito. Não sei porque eu achei muito. Quer dizer, eu sei. Gol do Carlos Vinícius. Cara, eu achei lindo. Ele dominando, girando e chutando. É lindo aquele gol. Mas agora em segundo lugar ficou Grêmio 3, Atlético Mineiro 1. Um jogo que tava na época que a gente tava. A gente já tinha perdido pro esporte. É, isso. A gente tinha perdido pro esporte. Cara, a gente tava voltando pro segundo turno assim, ó. Não, a gente não vai ganhar nada, a gente vai ficar brigando por rebaixamento. A gente até pode ser rebaixado. Aí começa o primeiro turno com esse baita gol do Scarpa. Olhe, olhe, eu nem vou comentar. Olhe. Ives cobrando falta. Dessa vez ele só rola a bola pro Scarpa. Chega batendo de fora, golaço! Gol! Cara, isso é uma obra-prima. Mas chegou o nosso querido Edenilson e conseguiu um empate. E logo no início do segundo tempo, o gol do Balbuena. Que cara, volta Balbuena só em 2 jogos. Você jogou muito. Tu jogou muita bola só nesses jogos. E depois no finalzinho, uma tabelinha linda. Gol do Aravena. Parabéns, ganhamos esse jogo. Merecemos, sim. Na casa deles ainda, melhor ainda. E falando em casa deles e ganhar jogo, em primeiríssimo lugar ficou Grêmio 3, Internacional 2. Cara, um jogo que, entre nós aqui, foi roubado, né? Vamos colocar esse ponto aqui. 2 pênaltis que não fizeram nenhum sentido pro Inter. Ainda tiveram um pênalti no final. O pênalti no final foi pênalti. E o Alan Patrick conseguiu perder. E com a nossa alma copeira, a gente conseguiu. Cara, esse jogo foi incrível. Eu acho que eu não lembrava de um último jogo que eu gritei tanto. Tipo, de xingar juiz, de gritar gol, de xingar o juiz também, xingar jogador do Inter, xingar jogador do Grêmio. Cara, e não tem muito, o Grêmio foi superior no jogo. Cara, a gente começou perdendo, sim. Depois empatamos com o Carlos Vinícius. Primeiro gol dele foi num Grenal. Olha o cara! Primeiro gol dele, Grenal. E o William jogando muita bola. Foi cruzamento do William que fez o gol do Carlos Vinícius. Depois, mais um pênalti. E teve um momento aqui do. Ah, esqueci teu nome. Noriega chorando. Cara, isso foi triste. Porque os 2 pênaltis foram ele que cometeu. Pênaltis. Aí foi lá depois o Marcos Rocha aconselhar ele, tudo.
resolveu, tá tudo certo. O Noriega queria sair do jogo. Que bom que não saiu, porque depois disso ele foi bem. Mas depois desse gol, teve a nossa querida. Olha essa carinha aqui. Olha a carinha do Alan Patrick. Ah, olha que cara bonita, né? Empate do Grêmio, de novo. Empate do Grêmio agora com o André Henrique, nosso 7-7. Parabéns, André Henrique. Tu é bem subestimado. Eu gosto de ti, eu acho tu muito bom. Tipo, tu entra ali e faz um gol. Cara, tu é tipo Galdino. Tu é tipo Galdino. O Galdino não era um jogador. Não sei. Os dois estão no mesmo nível. Não era um baita jogador, mas estava ali quando precisava. Na volta do segundo tempo, gol do Alisson. Alisson. Nosso querido guri da base que está indo embora pro Aston Villa. Gostaria que ele ficasse. Dá pra ver claramente que ele não vai ficar. Tudo bem, né? Vamos ganhar dinheiro. Ai, ai, isso é bom. E isso, depois no final teve um pênalti lá, expulsão do Arthur. Pênalti do Alan Patrick é triste. Veio o gol. Gol não, o pênalti errado. Thiago Volpe saltitando no meio do gol. Cresce a expectativa no Beira-Rio. Alan Patrick bateu na trave, voltou pra fora! Que isso? O melhor jogo do ano ficou com o Grenal. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Agora é o maior vexame do ano. Não, não é a pior partida. É o maior vexame. Porque só tem vexame esse ano. E eu pensei, as partidas só vão ser 5. Então, nessa parte do vexame são 8 opções. Pouca coisa, pouca coisa. Estão aqui as opções. Grêmio 1, Alianza Lima 1, CSA e Grêmio 0-0, eliminação. Grêmio 0, Sport 1. Cara, isso foi triste. Mirassol 4, Grêmio 1. Bahia 4, Grêmio 0. Atlético 3, Grêmio 3. Grêmio só venceu nos pênaltis. São Raimundo 1, Grêmio 1. Cruzeiro 4, Grêmio 1. Cara, isso daqui é triste, né? Nos vexame tem 8. Tá, vamos. Em oitavo ficou São Raimundo 1, Grêmio 1. Está em oitavo. Por quê? Porque a gente não foi eliminado. Sim. Como a gente não foi eliminado, não vai estar lá na parte de cima. Mas ainda foi um vexame, cara. É o São Raimundo. Eu não sei, eu não vou lembrar que divisão é São Raimundo. Coloca aí a divisão do São Raimundo. É essa divisão aqui. A gente quase foi eliminado. Se não fosse o Cristian Oliveira, que eu xinguei ele antes, se não fosse ele nos salvando, não teria mais nada. Fomos pros pênaltis. O Volpe nos abençoou, graças a Deus. Era tipo um dos primeiros jogos do Volpe. A gente não sabia se ele era bom nos pênaltis. Quando eu vi que o jogo tava sem caminho, quando eu percebi que ia pros pênaltis, eu só pensei numa coisa. Era pra ter sido Grando, porque eu não sei porque, mas toda hora que eu penso em pênalti, e eu penso no Grando, eu penso naquele jogo Grêmio e Bahia da Copa do Brasil, e mais nada, eu não lembro de mais nenhum jogo dele tentando pegar um pênalti. Ah não, o pênalti do Gabigol. Eu coloco o pênalti que o Grando pegou contra o Gabigol, esse pênalti me iludiu, isso é brincadeira. Em sétimo lugar ficou Atlético 3, Grêmio 3, de novo. Um jogo que só não tá mais pra parte de cima porque a gente não foi eliminado. E aqui tivemos o Grando agora pegando os pênaltis. Cara, esse jogo é o jogo do gol contra do João Lucas. E eu acho que era o João Lucas ou o Lucas Esteves, tô tentando me lembrar, que fez um gol de fora da rua. Eu acho que foi o João Lucas. E no mesmo jogo ele faz um gol contra e tem essa bela narração aí, coloca. Abre o jogo pela direita. Vem o cruzamento. Né? Mas a gente passou. Nos pênaltis eu tava quase me matando porque ninguém errava, cara. Nesses pênaltis ninguém errava. Quando errou, acabou, graças a Deus. Em sexto lugar ficou em Cruzeiro 4, Grêmio 1.
Cara, esse jogo só não tá na parte de cima porque o Cruzeiro tá embalado. Tava embalado, né? Não ganhou o campeonato, mas acho que nessa época eles estavam lá em líder da tabela. Cara, hat-trick do Caio Jorge. Eu acho que esse vídeo aí foi um dos primeiros. Esse jogo aí foi um dos meus primeiros vídeos do canal de resumo de jogo. Acho que primeiro foi da Recopa, depois foi esse. Pode, por favor, editor, que é eu confirmar isso daí. E é isso, cara. Esse jogo é triste, cara. É muito triste esse jogo. A gente já sabia que a gente não ia ganhar assim de forma bonita, né? A gente não ganhou nenhum jogo de forma bonita, tirando daqueles ali. Mas, só foi triste, não tem o que falar. Em quinto lugar ficou Bahia 4, Grêmio 0. Cara, esse doeu. Esse doeu mesmo, que eu achei que a gente ia ganhar. Eu não sei, eu tirei da minha cabeça, a gente vai. Jogo tranquilo, cara. O Bahia tá tranquilo, a gente vai ganhar, cara. 4, 4. Logo no início do jogo a gente já toma um gol. Cara, o que foi aquilo? Que foi aquilo? A gente tomando um gol logo no início. Acho que foi o segundo, que foi um baita gol. Acho que. Não sei se podia ter sido eleito o gol mais bonito do campeonato, que foi lindo aquele gol. E o último gol do Kahneman se confundido todo com a bola. É triste aquele lance. Perdemos de forma humilhante. E é isso. Agora em quarto lugar, mais um 4-1. Mirassol 4, Grêmio 1. Cara, isso daqui me traz memórias horríveis. Porque esse jogo foi o que eu tava assim, ó, combinando já. Tá, eu vou gravar um vídeo hoje. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou gravar. Sim, eu não comecei aqui no YouTube, eu comecei lá no Instagram e no TikTok. Ainda faço lá, se vocês quiserem seguir aí, tá aqui as contas aqui. Márcio LM20 e Marcinho Tricolor. Se vocês puderem seguir aí. Cara, foi um dos primeiros vídeos. Acabou o jogo. Eu só lembro que eu tava assistindo com meu pai esse jogo. Cara, a primeira coisa que eu tava pensando era tipo, por quê? Cara, o Reinaldo não fazia nada no Grêmio. Por que ele foi fazer isso com nós? A gente xingou ele, sim, é necessário, mas pra que fazer isso com nós, né, cara? Pra quê? Cara, eu acho que meu pai nem viu o jogo todo comigo. Acho que ele já tinha ido pra casa, tipo, no 3-1 ele já tinha ido pra casa. Eu também tava querendo desistir, eu tirei do jogo, o jogo tava gravando também. Eu olhei pelo Bagé, o jogo final. Foi triste, cara. É triste esse jogo. Mas vou ficar mais triste ainda. Em terceiro lugar, CSA 3, Grêmio 2. No agregado, é claro, porque o jogo ficou 0-0. Uma eliminação dentro de casa pro CSA. CSA está em terceira, segunda divisão, não lembro porque eu esqueci de pesquisar isso. Cara, esse jogo. Queria me matar, cara. Cara, não tem como aquilo não ser um gol. Cara, tem aquele bela fala do Kahneman dizendo pra ele ir lá ver no VAR. Mas, cara, só foi triste esse jogo. Porque o jogo tava na nossa mão, cara. Era o CSA. Era o CSA. A gente podia ter ganhado. No primeiro tempo a gente não fez nada. A gente não fez nada. No segundo, nos últimos minutos, gol do Aravena. Aí que a gente tentou jogar bola. Depois vai pro VAR, gol anulado. Fomos eliminados dentro de casa pro CSA. E em segundo lugar, mais uma eliminação dentro de casa. Barcos. Barcos. Gol do Barcos. Cara, qual que é o sentido? Cara, a gente conseguiu ser pior que o Alianza Lima. Eu não tô desmerecendo o Alianza Lima. E se existe alguma pessoa que torce pro Alianza Lima que me assiste, bem impossível isso. Mas, cara, não pode. Isso foi alguns dias depois de ter tudo aquilo da Arena é Nossa. Eu lembro que quando foi acontecer o jogo, eu acho que foi nesse jogo, não, eu não fui, é claro, eu nunca fui na Arena. Entregaram, tipo, uma chave escrito a Arena é Nossa. Cara, eu achei incrível isso. Mas a gente não conseguiu fazer o nosso trabalho, né? E dizer que a Arena é nossa. Nosso lugar, nossa casa. Gol do Gustavo Martins, não adiantou em muita coisa. Ele tentou nos salvar, não deu.
Teu time também não se ajuda. Gol do Barcos nos últimos minutos. Ah, cara, eu queria se matar. Como é que toma um gol pra um velho de 40 anos nos últimos minutos? E ainda lei do ex. É triste. Em primeiro lugar, Grêmio 0, Sport 1. Cara, isso eu não aceito, cara. Eu não aceito isso, cara. Como que vocês conseguem perder pro Sport dentro de casa? Vem aqui comigo. Como que tu me explica isso? Cara, quando a gente tomou um gol, o Sport comemorou como fosse um gol de final da Champions, cara. Eu acho que o PSG não comemorou tanto como o Sport nesse gol. Cara, eu pensei que depois desse gol, o Carlos Vinícius entrou, foi a estreia dele. Ele começou bem, ele jogou bem. Eu pensei, alguma hora vai ser um gol, cara. A gente não vai perder pro Sport. Pelo menos a gente vai empatar. Ou a gente vai virar. Tá, a gente tá atacando tranquilamente. Então, né, deixa eu te contar uma coisa aí. Não aconteceu nada, a gente só perdeu o jogo pro Sport. Cara, é triste isso. E o Sport não tinha ganhado nenhum jogo ainda. Ele só ganhou 2 jogos, o campeonato inteiro. Um contra o Corinthians, um contra o Grêmio. E vamos pro próximo logo, eu não aguento mais isso. Agora temos a melhor revelação do Tricolor em 2025. Cara, foram poucas. Sim, foram poucas. Só tem 4 aqui, igual os melhores jogadores. Cara, isso daqui tá bem óbvio. Olha aí as opções. Aqui temos Gabriel Mack, Vieri, Jardiel e Alisson. Isso daqui já tá na cara que foi o melhor. E ficou assim. Em quarto lugar ficou Jardiel, porque ele não entrou. Quando entrava, ele fazia algo, sim, claro. Mas não foi tudo aquilo. Em terceiro ficou o nosso queridíssimo Vieri. Jogou mais tempo, pouco, mas jogou um pouco. Foi bem também. E é isso, cara. Todos aqui jogaram menos do que o primeiro. Em segundo, Gabriel Mack. Ah, mas o Gabriel Mack jogou menos que o Vieri. Mas, cara, ele entregou bastante. Cara, que o mano não colocava ele. O Gabriel Mack. Cara, qual que é o sentido? Mano, tá, eu vou fingir que eu sou humano aqui, ó. É, Aí ele olha pro banco, aí vê o Gabriel Mack, uma promessa da base, e no outro lado tem o Edenilson. Ele escolhe o Edenilson. É triste isso daí, cara. É triste, mas ele foi muito bem. Quando ele entrou em 2 jogos, ele entrou e foi muito bem. E ano que vem, claramente, ele vai ser um dos titulares, vai jogar bastante. Daqui a pouco tá sendo vendido, a gente vai ganhar dinheiro, o dinheiro que a gente precisa. E em primeiríssimo lugar, nosso querido Alisson tá indo embora. Tchau, Alisson. Jogou bastante, jogou muita bola. Não sabendo que ele não era cara de fazer gol, ele dava resultado pelo jogo. Ele jogava bonito, ele fez gol, ele demorou pra fazer gol. O primeiro gol dele foi na Recopa Gaúcha. Demorou, hein? E o segundo foi no Grenal, o último gol dele, 2 gols na temporada, mas a assistência eu não lembro, mas tem bastante. Jogou muito bem o ano inteiro. É isso, parabéns. Parabéns aí pro Alisson, que ficou em primeiro lugar na melhor revelação do ano do Grêmio de 2025. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Cara, e aqui, no melhor jogador, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas é a mesma lista do melhor contratação. E, cara, eu nem vou falar aqui nada, porque você já sabe. Marlon em quarto, Amuzu em terceiro, Carlos Vinícius em segundo e Arthur em primeiro. É a mesma coisa. Cara, essas foram umas baita contratação isso daí que o Grêmio fez. Você nem tem muito o que falar, porque eu já falei antes. Agora temos o pior jogador do Grêmio esse ano. Ó, tem vários, tem vários. Mas eu coloquei uma exceção. Foi 5. Nossas queridas opções são Gemerson, Cristaldo, Arezo, Kiki Oliveira e João Lucas.
eu tirei alguns aqui, tipo, que ia ficar triste, cara. Ia ficar triste eu ficar repetindo os mesmos. Porque das piores contratações foi a mesma coisa que os piores jogadores. Mas eu coloquei outros aqui, eu troquei. Podia ter feito isso com os melhores jogadores? Claro que não. Mas é isso. Em quinto lugar ficou o nosso Kiki Oliveira. Já falei, um lixo, não fez nada. Parabéns, só fez no início, depois decaiu, não sei como. Em quarto lugar, nosso queridíssimo Arezo. Cara, vamos falar uma coisa? O Kiki Oliveira tentou fazer a mesma coisa que o Arezo. E o que o Arezo fez? Que deu certo? É pedir, encher o saco do Grêmio pra ir pro Penharol. O Penharol querer ele ir pro Penharol jogar lá, tá jogando por enquanto. Não volte, por favor, fique lá. E é isso. O que o Oliveira também tentou, mas o Grêmio não foi burro dessa vez. Rejeitou ele, tá indo pro Bahia. Quer ver que no Bahia ele vai virar um ídolo, vai ganhar 8 Libertadores. Em terceiro lugar ficou o nosso queridíssimo Cristaldo, que não é mais queridíssimo, jogou mal a temporada inteira. Cara, ele fez 3 gols a temporada inteira. Eu acho que o Gustavo Martins tem o mesmo número de gol. Ou mais. Calma aí. Coloca aqui, ó. O Cristaldo aqui, Gustavo Martins aqui. Qual que teve mais gol? Eu acho tranquilamente que os números do Gustavo Martins é maior. Mas vai deixar aí pro editor. O editor. Jogou mal, não fez nada, tá? Entrava cansado. Sempre nos vídeos eu falava, ah, saiu não sei quem, entrou o Cristaldo. O cara já tava cansado, entrou outro cansado, não muda em muita coisa. Segundo lugar, parabéns, João Lucas, tu não ficou em primeiro. Parabéns, cara. Fique feliz, porque tem um pior que você, cara. Tem, isso existe. Cara, tu foi mal a temporada inteira, não tenho o que dizer. Em primeiro lugar ficou o nosso queridíssimo Gemerson. É que tu lembrava dele? Eu não lembrava. Eu deletei da minha cabeça que ele existia. Porque eu fui buscar lá os jogadores do Grêmio. O Gemerson existe, né? É triste do Gemerson existir e virar jogador. Mas é isso. Nosso pior jogador do ano foi o Gemerson. Disparado, porque o jogo contra o Juventude que a gente precisava se classificar. Se classificamos, é claro. Mas ele foi expulso. Tem aquele lance dele com o Igor Serrote, que é triste. Coloca o lance aí. É triste esse lance, cara. Cara, esse lance dá dó. Dá dó. Do Gemerson, não, do Igor Serrote. É triste, cara, como ele joga mal. Eu nem sei como ele parou aqui no Grêmio. Ele só brotou ali do nada. Bora, porque agora só falta mais 2 premiações. Sim, agora vamos esquecer de tudo isso que a gente falou, colocar os momentos mais aleatórios do Grêmio Futebol Porto Alegrense 2025. Cara, o que teve mais foi aleatório, coisas aleatórias. E nisso tudo tem 6 opções. E essas opções são a novela Paulo Calef com Benzema, substituição errada no jogo contra o Mirassol, gol de Carlos Vinícius contra o Fortaleza, o soco do Quinteiros na cara do Enio, João Lucas fazendo gol contra, dedo do meio do Mano Menezes. Cara, só coisa incrível, né? Em sexto lugar ficou o gol do João Lucas, gol contra. Coloca de novo a narração, essa bela narração, mas agora eu quero com o Chorume reagindo, tá? Coloca. Tomar, não tem Volpe, hein? Imagina! Nossa senhora, me mata! Alisson abre o jogo pela direita. Vem o cruzamento. Ah! Ah! Cara, não é possível que o João Lucas fez uma coisa dessa. Mas nós classificamos, né, nesse jogo. Em quinto lugar ficou o nosso queridíssimo soco do Quinteiros. Parabéns aí, Quinteiros. Foi demitido, graças a Deus. Cara, um jogo contra o Juventude também, que já tinha o Germerson expulso.
Pô, tem uma confusão do gol do Gustavo Martins, que estavam dizendo que foi. Como é? Ele chutou a cabeça do cara do Juventude, dá pra ver claramente que não chutou, tá tudo tranquilo, e é isso. Mas aí o Quinteiro vai resolver as coisas aqui, ó. Um socão na cara do Enio do Juventude, e depois o Enio tentou levar esse caso pra polícia. Cara, acho que não deu em nada, eu não vi, eu não lembro o que aconteceu. Quer dizer, eu não vi, eu não sei o que aconteceu, eu não sei de nada. Só coloca aí a notícia se aconteceu algo ou não. Se eu não achar, não coloca, claro, se eu não achei. Em quarto lugar ficou nosso queridíssimo gol Tá no do Sport Carlos TV. Vinícius contra o Fortaleza. Cara, que gol lindo, né, E cara? Que bobeou o gol goleiro Carlos incrível. Vinícius, Olha o roubou gol. pra fazer. Gol! Cara, é incrível ver a cara do Carlos Vinícius assim, ó. Atrás do Breno, cara. Incrível. E ele conseguiu fazer o gol. Empatamos esse jogo 2-2. Era pra ter vencido. Mas esse gol já vale um momento mais aleatório. Em terceiro lugar ficou o nosso queridíssimo dedo do meio do Mano Menezes. Aqui é um canal Family Friends. Aqui é um canal família. A gente não vai mostrar o dedo do meio, claro. Mas a gente vai censurar o dedo do meio aí do Mano Menezes e toma. Pra quê? Pra quê, Mano Menezes, tu fez isso? Cara, se tu já tava perto de ser demitido, aí foi. Tu ficou mais perto ainda. Cara, eu entrava na internet, era só isso que me aparecia. Eu não aguentava mais. Foi engraçado? Pra mim foi. Pra mim foi muito engraçado. E ainda fez com o torcedor, cara. Não, isso é triste, mano. Do nada, o cara, tu tá xingando o mano, e do nada o mano faz isso aqui pra ti. Cara, o Renato, quando faziam isso, ele fazia assim, ó, brincando. Agora o mano fazia isso, não precisava. Mas, em nosso segundo lugar ficou a nossa querida novela Paulo Calef com Benzema, cara. Cara, essa novela é triste. Cara, essa novela, ele tava colocando tudo em cima do Benzema. Cara, tudo que acontecia nas votações, ele dizia, ah não, mas aqui ó, eu vou trazer o Benzema. Ó, ó, só falando que eu vou trazer o Benzema. Cara, pra que a gente precisa do Benzema se a gente tem o Carlos Vinícius? Temos o Carlos Vinícius, cara. Tá tirando a brincadeira de lado? Cara, não ia fazer nenhum sentido trazer o Benzema. O Benzema é jogador caro, já está na Arábia. A Arábia, cara, muito cara. Ele já tá velho. Já tá bem velho, não estaria lá na Arábia à toa. E a gente recém comprou a arena, recém comprou a arena, já tinham que vender ele de novo, tinha que vender a arena de novo para comprar o Benzema? Acho que não precisava disso, né? Que bom que Paulo Calef não ganhou. Eu tô graças a Deus que ele não ganhou. E é isso, cara. Em primeiro lugar ficou a nossa substituição errada. Eu não lembro o contexto, eu esqueci de pesquisar. Eu vou colocar uma edição aqui, ó. Pum, do contexto. Não, 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 não! Aqui, ó. Que pariu, tu anotou errado! Pô. Vai se fuder! Tu tá maluco? Tu tá pensando em quê? Faz uma hora que eu tô falando pra botar no lugar do João! Falou Alisson! Caralho! E é isso, cara. O cara colocou a substituição errada. Ai, cara, só acontece com o Grêmio, cara. No jogo que a gente tava perdendo, volta do Arthur, um clima de festa, a gente perdeu dentro de casa pro Mirassol. Esse jogo é triste, cara. Esse jogo é triste. Mas bora pra última premiação, que é a melhor. A última premiação ficou com os melhores momentos do Grêmio de 2025. E aqui estão a chegada do Arthur no Grêmio, Marcelo Marques comprando a arena, a chegada do novo presidente Odorico Roman, a demissão de Quinteiros e a classificação contra o Juventude para ir para a final do Gauchão. Cara, e aqui tá mais ou menos difícil, tá difícil. Em quinto lugar ficou o nosso queridíssimo... Tá, aqui meu microfone descarregou, então eu vou resumir bem resumido. Eu tava falando que no mesmo dia que tinha Grêmio e Juventude,
eu fui chamado pra jogar futebol com os meus amigos. E eu resolvi jogar bola porque eu pensei que o Grêmio já tava classificado. Mas não, eu tava se ajeitando pra ir jogar. 2 gols do Juventude. É incrível, né? Como é o Grêmio. Eu vou lá pro jogo com uma pressão enorme, louco de medo do Grêmio ser eliminado. Continuando no mesmo lugar que eu jogo bola, tem um bar. E um abençoado por Deus. Colorado, claro, tava com uma camisa aqui, ó. Com Binter escrito. Aí ele chegou assim, ó. É claro que tinha que dar gol pra ele, né? Dá pra ver que foi falta. Aí eu. Não, calma aí, ele é colorado. Ele não tá torcendo. Ele não tá reclamando de gol do Juventude. Eu conectei tudo, eu. Gol do Grêmio. Mas, cara, eu ainda tava uma desconfiança que não foi. Tá, acabou o jogo. Acabou o jogo. Ah, cara, Grêmio eliminado, cara. Eu tava com isso, o Grêmio foi eliminado. Chegou lá no bar, tá lá o Pavão errando um pênalti. Eu entro no bar já bravo. Eu entro no bar, eu. Não, calma aí, tá nos pênaltis isso daqui. Eu olho o Pavão, erra o pênalti. Mas se classificando os pênaltis, eu ainda tenho que parar pra ver esse jogo depois de onde eu parei. Um jogo incrível até onde eu vi. Uma classificação linda, heróica, com gol de bicicleta. Coloca o gol de bicicleta, Gustavo Martins. Que é lindo esse gol. E isso, cara. Em quarto lugar ficou a demissão de Gustavo Quinteiros. Ai, isso deu. Toda a população gremista ficou feliz. Estourou fogos na rua. Se você não viu, eu também não, mas estourou. Cara, o Quinteiros começou a decair. Mas como ele não começou bem. O primeiro jogo dele foi contra o Brasil de Pelotas 0-0, um jogo que eu dormi. Sim, eu não sei como eu vou falar desse jogo, porque eu dormi. Que bom que nessa época eu não fazia ainda vídeo, então tá tranquilo, porque eu dormi no meio do jogo. Ah, em jogo ainda, acho que era. Deixa eu pensar. Ah, não lembro que horas. Mas foi esse horário aqui da noite. Eu tava quase caindo no sono. Cara, e foi incrível que ele tava numa decaída, cara. Ele perdeu pro Ceará, perdeu pro Flamengo, sim. Flamengo campeão da Libertadores aqui, jogou Mundial. Incrível, mas assim, sai com empate pelo menos, cara. Sai com empate. Perdeu pra todo mundo que era possível, perdeu o gauchão, tudo. Foi demitido. Graças a Deus, chegou o Mano começou a perder, empatar. Ele só empatava o jogo. Mas aí jogou contra o Santos, ganhou, aí a gente só fazia isso. A gente ganhava um jogo, perdia 15, empatava 2 e voltava a ganhar. Só nessa reta final que a gente ganhamos bastante. Isso é legal. Em terceiro lugar ficou a chegada do nosso novo presidente, Odorico Roman. Ah, agora peguei trauma do microfone descarregado no meio do vídeo. Graças a Deus saiu o Alberto Guerra. Deus! Alberto Guerra não é mais Grêmio. Quer dizer, ele é Grêmio, eu acho que ele é gremista. Mas assim, ele não tá mais no Grêmio, não tá mais em direção, não vai estar mais lá. Tudo que ele fez, eu acho que o Rodolfo Roman tá tentando ajeitar. E tá conseguindo, porque tá trazendo. Toda hora aparece pra mim. Grêmio estuda a contratação de não sei quem. Grêmio estuda a contratação de Cristiano Ronaldo. Grêmio estuda a contratação de Pelé. É só isso, cara. Temos até agora um contrato com o TT que está sendo encaminhado. Não sei. Enquanto eu posso estar gravando, o Grêmio pode estar anunciando o TT. Bem provável que não, mas pode estar. E é isso. Em segundo lugar ficou a chegada do nosso grande, pequeno Arthur. Cara, foi uma chegada incrível. A gente tava numa época que a gente precisava de alguma coisa no meio campo. A gente não tinha nada. O nosso meio campo era Dodi, Edenilson, Cuejar e fé em Deus. A gente tinha fé em Deus, isso a gente tinha bastante. A gente não tinha um meio campo. E, cara, chegou o Arthur. No primeiro jogo deu pra ver que ele é diferente, cara. Cara, eu acho que foi Grêmio e São Paulo. Ele não errou nenhum passe. Cara, um jogo de 90 minutos mais acréscimo, ele não errou nenhum passe. Cara, é incrível a gente ter o Arthur. Ele tá por empréstimo. A gente. Cara, que dê tudo certo pra gente conseguir comprar ele. Porque a gente sabe que o Arthur gosta do Grêmio. O Grêmio gosta do Arthur. Tem tudo pra ele ficar tranquilo. Pra ficar aqui em Porto Alegre.
Em primeiríssimo lugar ficou a nossa compra da arena do Marcelo Marques. Sim, depois teve toda uma polêmica que o Marcelo Marques saiu da presidência. Não é mais, quer dizer, a arena, né? Ele passou a arena para outra pessoa, mas ainda foi incrível aquele momento. Cara, que naquele momento a gente pensou, a gente tá feito. E a gente tá feito, porque agora a gente tem uma arena que é nossa. A arena é nossa. Como ele mesmo falou, a arena é nossa. Coloca aí ele falando. Cara, é incrível isso. É incrível que. Cara, ele não. Como ele falou, ele não é um bilionário que chegou ali e quis comprar. Não, ele é um torcedor. Ele é que nem nós. Ele foi lá, deu o dinheiro dele pra comprar a arena. Cara, isso é incrível. A arena, nossa. Uma, um lugar que é incrível. Todo mundo prefere o Olímpico, né? O Olímpico é mais memorável. Mas ainda é bonito. Eu acho muito mais bonito que o Beira-Rio. Tem pessoa que acha o Beira-Rio bonito. Sim, eu não entendo aquilo ali. Parece uma bergamota. O gramado. Cara, Grêmio e Santos. Coloca a foto do gramado aqui. Agora coloca do último jogo do Grêmio. Acho que foi. Acho que, sei lá, Grêmio e Fluminense. Cara, a arena melhorou muito. Eu fico feliz por isso. Fico feliz. Agora não vai ter mais show. Sim, teve um show no último. Último. Ah, meu Deus. No último jogo tava montando um palco ali. Porque ia ter um show. Mas esse show já tava agendado antes da compra do Marcelo Marques. Não tinha mais como cancelar. Mas agora não tem mais show. Não tem como estragar o gramado. Agora que estrague o gramado lá do Beira Rio. O nosso eu não quero. Por favor. Não tem mais essa de show. O Marcelo Marques já cancelou tudo. E é isso, cara. Em primeiro lugar ficou isso. Esses daqui foram os nossos campeões. Todos os nossos campeões aqui. Muito, bastante. Ano que vem eu posso até colocar outras opções. Bem provável que eu não vou colocar, porque eu sou preguiçoso. E é isso. Peraí. Vocês pensaram que eu ia acabar o vídeo daquele jeito seco? Claro que não. Eu venho aqui pra agradecer todos vocês. Eu fico feliz que quando eu iniciei esse canal, claro, não tinha nenhum seguidor, tinha pouca gente, mas eu cheguei com desconfiança. Eu pensei que ia ter. Não é muito seguidor, a gente não tá com 1 milhão de seguidores, a gente tá com, nesse exato momento que eu estou gravando, 577. É bastante. Tipo, pra mim, que eu só tenho 14 anos. Eu recém iniciei na internet. E, cara, pra mim isso já é incrível. Cara, eu percebo que esses dias eu fui olhar um dos meus primeiros. O primeiro vídeo meu. Cara, eu mudei bastante em jeito. Todo qualquer jeito. E é isso. Ano que vem eu estarei aqui. Teremos Gauchão, Brasileirão, Sul-Americana. Se vocês quiserem me ver falando não só do Grêmio, tipo ver eu falando, sei lá, da Copa, ou do jogo da seleção, jogo de Champions, jogo outros de Libertadores brasileiros, vai estar no meu Instagram, o link aqui da minha conta do Instagram e do TikTok também vão estar aqui embaixo. Entram lá, vejam. É claro que tem mais vídeos do Grêmio do que os outros, mas vale a pena ver. Agradeço a todos que me viram. Feliz ano novo para todos. 2026 estaremos aqui. Que 2026 seja melhor que esse ano, porque pro Grêmio esse ano foi muito ruim. Pra mim o ano foi legal, foi legal eu aqui na internet, vocês me vendo, achei legal, cara. Eu achei legal que não é só gente da minha família me vendo, é um monte de pessoa. É isso, tchau, até ano que vem. E é isso, não tem mais o que falar, eu já tô inventando coisa pra ficar melhor esse final, mas não tem muito o que falar. Tchau.